gravando a nossa aula. Essa nossa aula será gravada. É uma aula sobre a arte grega para os alunos do ensino fundamental do 6º ano, tá? Eu acredito que vocês já viram, já tiveram, já conhecem a arte grega através do professor Alexandre, né? Acredito eu que vocês já tenham tido contato com a arte grega. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir para ela ficar grande. Não consegui? Ah, consegui. Bom, vocês estão vendo aí do lado esquerdo da minha foto o Paternon de Atenas, ou seja, a Acrópole de Atenas. É aí que a gente resume tudo da arte grega. Isso é o que existe até os dias de hoje. Lá do lado direito eu coloquei uma foto de quando eu fui lá, acho que eu fui lá em 2016, 2015 ou 2016, não lembro. É muito bonito, porém a Grécia é um país um pouco pobre, é tipo o Brasil mesmo, assim. Tem muita gente pelas ruas pedindo, muita gente vendendo coisas, balinhas pela rua, essas coisas assim. Mas a história e a cultura grega é muito bonito. O Paternon que vocês estão vendo, algumas partes dele estão no Museu da Acrópole de Atenas. É um museu onde eles levaram, por exemplo, essa parte aqui do frontão, que é essa parte aqui do telhado, onde ficaria o telhado seguro. E aqui atrás da minha foto, vocês estão vendo que, bem na direção do meu chapéu, tem uma coisa comprida, é uma grua, é um guindaste. Então, tudo que eles acham de pedaços que faz parte, que dá para recolocar aí no Paternon, eles vão colocando. Mas o que interessa para a gente agora, na realidade, é isso daqui que está lá na apostila de vocês. Vocês estão vendo que o Dorifo, que é essa escultura do lado esquerdo, que é a escultura que tem aqui, ó, na apostila de vocês, e que eu pedi para vocês fazerem um trabalho, pedi que vocês escrevessem qual a sensação que vocês sentiam ao ver essa imagem do Dorífero, né, que é essa que está aí, que está aqui no meu computador, e essa imagem que vocês já viram, que é da Vênus de Willendorf. Elas estão com as tarjinhas aqui na genitália, porque neste horário é proibido mostrar gente pelada aqui na internet, tá bom? É só uma brincadeira, gente. Coloquei a tarja porque, como tem uns meninos muito bobos e que atrapalham a aula da gente, por isso que eu coloquei essa tarja. Então, gente, nós estamos vendo aqui do lado direito a Vênus de Willendorf, que, para quem lembra, deixa eu liberar aqui alguém que está aqui no lobby. Só um minutinho, gente, por favor. Coloque, liberada, pode entrar, seja bem-vinda. Então, o que vai acontecer? A imagem do lado esquerdo, só para a gente, do lado direito, só para a gente relembrar, é lá da pré-história, é a Vênus de Willendorf. Willendorf é a cidade onde ela foi achada. Ela é pequenininha assim, ó, ela tem 4 dedos de altura, ou seja, ela tem 11 centímetros de altura. E ela é a representação da fertilidade, porque a mulher naquela época era uma deusa, porque era ela que fazia toda a retribuição, toda a continuação de uma espécie. Ela dava à luz, ela ficava grávida, então ela era endeusada. Aí a gente foi lá para o Egito, a gente foi para o Egito que tinha Nefertiti, que era uma das mulheres mais bonitas do Antigo Egito. E lá no Egito, ó, aqui na Vênus de Willendorf, nós estamos aproximadamente, aqui diz 25 mil anos antes de Cristo, tá? No Egito, nós estávamos há 2.000 anos antes de Cristo. E agora, na Grécia, nós estaremos a aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, olha o passo grandão que a gente está dando nessa nossa evolução dentro da história da arte, porque isso que a gente está vendo se chama história da arte. Vocês vão estudar história da arte puramente no ensino médio. No ensino fundamental, a gente só vê algumas partezinhas. Bom, voltando aqui para o Dorifo. O Dorifo é uma escultura de mármore. Acho que ele foi feito por Praxísteles. Deixa eu olhar aqui
apostila de vocês fala, não, Policleto. Policleto, Praxíteles, Fídias e Miron foram 4 grandes escultores da Grécia Antiga. E a Grécia, gente, mesmo a gente estando há 500 anos antes de Cristo, ela foi a responsável por tudo de bonito que os artistas aprenderam. Então, a Grécia, mesmo sendo lá num passado bastante distante, ela deixou para a gente tudo de bom, tudo de beleza. Tanto é que tudo isso que a gente vai ver da Grécia hoje, vocês verão novamente no Renascimento, que, se eu não me engano, vocês só verão o Renascimento em artes no 8º ano. O 8º, no 7º, não sei. Ah, não, ano que vem, 7º ano. Vocês vão ver o Renascimento e aí vocês vão lembrar de tudo isso daqui. Então, o que eu pedi para vocês? Eu pedi que vocês escrevessem lá no caderno de desenho o que vocês achavam de diferente entre uma escultura e entre a outra. Quem ainda não fez esse trabalho, é a dica agora para fazer. Então, você vai colocar lá assim, o Dorífilo de Praxíteles é uma escultura da Grécia Antiga, ela é muito bonita porque o cara é todo sarado, porque a proporção é bonita. Você vai colocar, é pessoal, você vai escrever aquilo que você achou, tá? E da Vênus de Willendorf, você já conhece a história da Vênus de Willendorf. Apesar dela ser feiosa assim, dela ter essas anomalias no corpo dela, eu já expliquei para vocês que essas anomalias ali, na realidade, eram em função dela ser uma mulher grávida. E que isso, para eles, naquela época, isso era muito bonito. Por quê? Porque ela estava fazendo a representação da expansão de uma raça, tá? Mas isso é a minha opinião particular. Vocês vão escrever aquilo que vocês acharem. Quem já escreveu, ótimo. Então, vamos lá. Passando para o próximo slide, nós vamos ver duas imagens de uma única escultura grega, que ela é assim, é uma coisa fantástica, maravilhosa. A Vitória de Samotrácia, gente, hoje ela não está mais nessa. Isso daqui do lado direito, essa imagem do lado direito, é a Galeria das Esculturas Gregas no Museu do Louvre de Paris. Ela não está mais aqui, agora ela fica numa escadaria, porque a Vitória de Samotrácia era a escultura de uma deusa alada. Ela perdeu a cabeça, ela ficava na ponta, na frente de um navio, de uma caravela, de uma galé, e ela perdeu a cabeça quando ela caiu da proa do navio, caiu dentro do mar e só se achou essa parte dela. Mas observem como que um escultor grego, não sei que esse, a gente não sabe quem é o escultor desconhecido, olha como ele consegue fazer a transparência da roupa aqui, ó. Aqui nessa escultura do lado esquerdo, nessa imagem do lado esquerdo, que é onde ela está agora, eles colocaram ela exatamente em cima de um pedaço, de uma ponta de navio, assim, e ela fica ali em cima. Eu já fui ao Louvre, mas o dia que eu fui, ela estava sendo restaurada. Eu não consegui ver, eu tenho uma pena muito grande, eu fiquei muito sentida, porque é uma das obras mais bonitas do Louvre. Quando as pessoas vão no museu, eles vão para ver a Mona Lisa, a Vênus de Milos, que a gente vai ver daqui a pouco, e a Vitória de Samotrácia. E a Vitória de Samotrácia eu não consegui ver. Bom, olha a beleza da asa dela, aqui na imagem do lado esquerdo. E aqui vocês estão vendo que nessa fotografia do lado direito, eles mostram a asa esquerda dela. Por quê? Porque é a asa que é autêntica, é a asa que realmente estava na escultura. Essa asinha aqui do lado esquerdo, ela é de gesso. Ela, assim como a cabeça e os braços, essa asa do lado esquerdo também ficou perdida no mar Egeu. Não se achou mais essa asa. Então, eles fizeram uma de gesso, mas ela não é autêntica, não é de verdade. Então, toda vez que a gente vê uma imagem da Vitória de Samotrácia, a gente vai ver sempre esse lado aqui, o lado esquerdo, porque a asa aqui é real. E ela é toda muito bem feita. Ela parece pena de verdade.
E essa transparência que a gente vê aqui, ó, na imagem do lado direito, eu estou mostrando com a setinha, mas eu não sei se vocês veem essa setinha minha aqui, andando aqui na imagem. Então, essa imagem aqui do lado direito, a gente vê o gominho da barriga da Vitória de Samotrácia. Samotrácia é a ilha onde ela foi achada, tá, gente? E como os gregos brigaram pela posse dessa ilha, então o que acontece? A vitória, porque foi a vitória dos gregos sobre os Samotraças, que são os habitantes da ilha, e aí ela ficou com o nome de Vitória de Samotrácia, é o nome da ilha e mais a vitória que foi conseguida pelos gregos. Então, essa também é uma escultura que vocês não podem esquecer. Ela também não tem a parte aqui do pé, ó, ela, apesar do pé dela estar embaixo da roupa, a gente percebe que falta o pedaço do pé, porque parece que está quebrado aí. Não posso falar em realidade para vocês, porque eu não conheço essa escultura, infelizmente. Mas aí, o que a gente vai ver em relação à nossa outra escultura aqui da nossa mulherzinha da pré-história? Completamente diferente, porém aqui, gente, nós estamos há 25 mil anos antes de Cristo e aqui a gente está só há 500. E como eu já falei para vocês, falando para o pessoal que entrou depois, essas esculturas gregas elas vão servir de base e referência até os dias de hoje. Quando a gente desenha a figura humana nos dias de hoje, a gente se baseia numa coisa chamada canon, ou canon, que é o padrão que o grego usou para fazer os desenhos e as esculturas. O que é o canon? O canon é o tamanho da sua cabeça. Então, para a gente fazer um desenho perfeito, a gente vai usar esse canon 7 vezes e meia para as pessoas, para os europeus e para os americanos. Nós brasileiros, como nós temos uma estatura, nós latinos, né, América Latina, do México para baixo, todo mundo é mais baixinho, então a gente só usa 7 cabeças, tá? Isso é para quem gosta de desenhar, já saber desse padrão de referência, tá bom? Essa é a segunda imagem mais famosa do Museu do Louvre, ou seja, primeira é a Mona Lisa, segunda é a Vênus de Milos. A Vênus de Milos, Vênus é a referência a deusa grega, tá? A deusa da beleza. Milos é a região, é a ilha onde ela foi achada, assim como a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf foi achada na cidade de Willendorf, na Áustria. A Vitória de Samotrácia, na ilha de Samotrácia. E a Vênus de Milos foi achada na ilha de Milos, também na Grécia. Ela já foi achada sem braço, então não se sabe o que ela tinha nas mãos. Alguns historiadores acham que pela posição do ombro, que a gente vê que o ombro dela nas duas imagens, o ombro esquerdo dela está mais levantado. Então talvez esse braço esteja para cima. E como são blocos, eles não conseguem fazer uma imagem num bloco inteiro. Essa daqui eu vi, tá? Eu vi dela bem de pertinho. Ela tem aqui, ó, nesse braço dela que está cortado bem aqui em cima, ela tem um furo. Provavelmente é o furo onde o braço foi encaixado depois. E nessa parte aqui onde está cortado também, do cotoquinho do braço direito, também tem um furo. Então, provavelmente, esses braços se perderam porque ela deve ter caído de cima do pedestal onde ela estava, e aí os braços se perderam, e aí veio erosão, veio terremoto, foi por aí afora e se perdeu. Mas ela continua com uma expressão de beleza, e o padrão de beleza grego, ele é conhecido até os dias de hoje. Vou contar uma coisa para vocês muito triste. Quando uma criança, lá na Grécia Antiga, as crianças tinham que ser perfeitas, tinham que nascer perfeitas. Por quê? Porque eles ou seriam filósofos, ou eles seriam políticos, ou eles seriam ligados às artes, né, e às letras, ou eles seriam atletas ou guerreiros, ou seriam soldados. Então, para você ser soldado, você tinha que ser perfeito. Então, quando a criança nascia, principalmente as do sexo masculino,
nasciam, e eles tinham qualquer defeitinho no corpo, se o dedinho fosse grudadinho no outro, orelhinha de abano, o pai pegava essa criança, lógico, todo o ritual, né? Ele ia na beira do penhasco e ele jogava, atirava essas crianças para o deus Poseidon. Poseidon era o deus do mar, Netuno na arte romana, se vocês já estão estudando Roma. Então, essa criança ela não servia para a vida normal. Por quê? Porque ela tinha defeito. Então, ela seria oferecida para lá pro Poseidon, lá, pro deus das águas. Eu estou aqui rolando aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta. Alguém aqui falou que Dorifo venceu, claro, né? Porque Dorifo é uma imagem, uma escultura bem mais bonita, mais bem feita. Bom, voltando lá para a história do pai que tira o menino lá para o Poseidon. Aí, os atletas gregos, eles também têm um significado muito grande na nossa história. Por quê? Porque a gente vai ver, deixa eu passar para frente. Essa imagem aqui do lado direito, que a gente está vendo, é uma estátua de Miron. O nome dessa estátua é Discóbulo, ele é o atirador de disco, porque eu acho que vocês já sabem que as Olimpíadas vieram da época da Grécia de 500 anos antes de Cristo. Então, as Olimpíadas que nós temos hoje, lógico, com outro formato, mas foi inventado pelos gregos lá entre 500 e 200 anos antes de Cristo. Por isso que essas esculturas, elas têm esse corpo de atleta que os homens, e a gente cultua até os dias de hoje, né? Que é moda agora, você ser todo saradinho, ter barriga de tanquinho. Isso não é um padrão de beleza, gente, que nós temos que nos agarrar isso aí não, tá? Isso é para quem gosta de fisiculturismo, para quem acha que a beleza se resume nisso daí. Se vocês olharem essa imagem que a gente está vendo aqui de Hércules, Hércules foi um deus da mitologia grega que era muito forte, muito poderoso. Então ele está aí, ó, ele está matando um leão. Olha a barriga dele, barriga de tanque, os gominhos, dá para a gente contar, tem. Tirando a parte do peito, né, do tórax, ele tem 1, 2, 3, tem 4 gominhos na barriga. Dá para esfregar um lençol aí legal. Então, olha os músculos da perna. Então é por isso que essas esculturas são cultuadas, endeusadas e são copiadas até os dias de hoje. Bom, mas aí vamos lá, já falamos do atleta, a gente já está sabendo que as Olimpíadas vieram da Grécia Antiga, e já falei para vocês também que os homens ou eles eram guerreiros, soldados, ou eles eram atletas, ou eles iam ser das letras, seriam filósofos. Se vocês olharem aqui na imagem do Discóbulo, o nome dessa imagem aqui é Discóbulo, vocês verão que aqui em cima, na parte de cima do ombro dele, tem a gente vê uma emenda. Então, porque esse braço dele provavelmente já quebrou. Quando acharam essa imagem, depois acharam o braço e colaram aí, ou ele já foi feito com uma emenda que eu falei para vocês, que de um único bloco de mármore não dá para fazer uma imagem inteira. Se vocês observarem também, toda imagem toda escultura grega, ela tem uma base de apoio. No caso do Discóbulo, ele tem um tronco de árvore aqui, ó. Exatamente para que essa escultura não se quebre, não se rompa, tá? Do lado de cá também, ó. Aqui tem bastante roupa, provavelmente não dá para a gente ver, mas deve ter a outra pata do leão. E isso o escultor, quando faz, ele deixa grosso para servir de anteparo para essas esculturas. Vamos voltar aqui. Esse daqui é Laoconte e seus filhos. Para quem gosta de mitologia grega, para algum de vocês aí que já leram ou que sabem alguma coisa sobre mitologia grega, o que vai acontecer? Olha também o tanquinho aqui do Laoconte, né? A gente vê que ele tem 2 gomões aqui na barriga, e Laoconte foi um deus que lutou contra a serpente, que o Zeus, acho que mandou as serpentes para comer, para matar o Laoconte e seus filhos. E aí ele luta contra essas serpentes para que os filhos não sejam devorados.
É mais ou menos assim a história de Laconte. Só porque vocês estão vendo duas cobras, um homem segurando as cobras, a criança, um menino de um lado, um menino do outro, querendo se desvencilhar. Então, a história do Laconte é mais ou menos essa. Ele era filho de Zeus, ou irmão de Zeus, uma coisa assim, e que Zeus queria acabar com ele e mandou essa serpente para acabar, exterminar com a raça dele toda, então tinha que matar os filhos deles também. Mas o que eu quero que vocês observem é a beleza aqui do lado direito. Olha o rosto de Laconte. Isso é tudo mármore, isso tudo esculpido à mão, gente. Aí não tem o computador para você programar lá e a ferramenta lá do computador ir lá fazendo e deixar desse jeito, não. Para fazer uma escultura dessa, levava-se mais de ano. Imagina uma época em que não se tinha muita ferramenta apropriada e eles fazendo, deixa eu ver o horário, e eles fazendo isso daí, tá? Então, é assim, manual, e olha a perfeição. Ele não tem a menina do olho ali, provavelmente isso deve ser uma característica do escultor. Então, vamos lá, essa gente já viu, e esse daqui é o nosso Poseidon, os deuses dos mares. Né? O Poseidon, do lado esquerdo, é uma cópia que está no meio de uma praça em Roma, e o Poseidon original da época dos gregos é o que está do lado direito. Agora, eu queria que vocês observassem tudo que o Poseidon tem para identificá-lo como deus dos mares. Primeiro, ele tem um tridente na mão. Segundo, esse do lado direito, ele tem uma coroa na cabeça dele, que é todo feito de caracóis marinhos, né? Aqueles búziozinhos que a gente encontra no mar. Terceiro, ele está com a mão em cima de uma tartaruga e a gente vê um rabinho aqui na figura do lado direito ali atrás. Vou mostrar aqui com a setinha, que eu não sei se vocês veem a minha setinha, mas ele tem aqui perto do cotovelo dele, ele tem um rabinho que é um rabinho de um delfim ou de um golfinho. Mas ele tem uma coisa muito interessante que se a gente estivesse ao vivo eu ia querer que vocês me respondessem. Observa a mão do Poseidon, a mão direita dele, que está em cima do casco da tartaruga. Vocês estão vendo que tem uma coisa diferente? Vocês já viram como é que é a patinha dos patos, das patas? O patinho, o ganso, o cisne, eles têm uma nadadeira entre os dedos. Se vocês nunca observaram, observe o dia que você vê um pato. Então, o pato tem 3 dedinhos assim, e entre um dedo e outro pato, ele tem uma nadadeira. Ou seja, ele tem uma pelezinha que ajuda ele a empurrar a água para trás. O Poseidon também tem. Entre os dedos do Poseidon, esses 4 que a gente consegue ver aí, ele tem uma película, ó, entre essa junção aqui do dedo dele, entre essa junção ele tem uma película. E isso daí é uma nadadeira. Para quê? Para Poseidon nadar nos mares, para ele poder empurrar a água. E isso é uma coisa muito legal, uma observação muito legal que o escultor fez, porque é como, lógico, claro, evidente, gente, que esses deuses são deuses imaginários. Mas o que acontecia? O escultor tinha que retratá-lo do jeito que eles eram. Aí a gente vai ver a parte de escultura, a gente viu escultura, agora a gente vai ver a parte de arquitetura. Como eu falei para vocês lá no começo, esse é o Paternon, ele fica na Acrópole de Atenas. Aí em cima tem mais 3 templos, 2, eu não coloquei para vocês verem, eu tirei as fotos, eu tenho foto deles. Tem mais 3 templos similares e todos esses templos, esse daí foi feito em homenagem a Zeus, que é o pai de todos os deuses, em homenagem a Atenas. Atenas, ela é uma deusa que ela não é deusa de uma coisa só. Ela era a deusa da saúde, ela era a deusa da guerra, ela era a deusa da família. Então aí tem 3 templos diferentes, esse é o maior, porque aí dentro também tinha uma estatueta de Zeus. Era um retângulo fechado, a gente vê aqui, ó, por trás das colunas, a gente tem ainda parte das paredes que não foram destruídas. Então, as pessoas não rezavam aí dentro, não faziam as orações aí dentro, não.
Só quem entrava aí dentro eram os sacerdotes. As pessoas comuns, igual a gente, ficavam do lado de fora. Então, esse templo, ele tem 3 coisas que vocês terão que lembrar. Ele tem escadaria para subir, ele tem colunatas, que são essas colunas, e ele tem o frontão. O frontão é esse triângulo aqui de cima, ó, essa parte triangular que segurava o telhado. No 6º ano, vocês só precisam saber disso, que os templos da Grécia Antiga tinham 3 escadas, de escadaria, tinham as colunas e eles tinham também o frontão, que era onde segurava o telhado. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que está tudo destruído? Primeiro que a Grécia foi invadida pelos romanos e eles tentaram proteger tudo isso. Mas depois a Grécia foi invadida pelos bárbaros. E o que os bárbaros fizeram? Os bárbaros eram vândalos, eles destruíram tudo que eles viam pela frente. Então eles destruíram tudo. Aí, todo esse monte de caquinho, aí depois eles tiraram também, em volta aí desse retângulo, tinham esculturas de baixo relevo, placas de mármore, contando todos os feitos dos imperadores gregos, né, dos reis gregos, mas aí eles destruíram tudo isso. Mas os arqueólogos, mais para frente, já no século XVI, na época que o Brasil foi descoberto, né, 1500, século XVI, eles foram achando essas ruínas e eles foram restaurando tudo isso. Então, esse monte de caqui que vocês estão vendo aqui no chão, ó, hoje, aqui tem umas pessoinhas aqui perto, mas existe um caminho de corda. Hoje a gente não pode chegar aqui, porque eles ainda estão catando pedaços. São milhares, gente, são milhares. Eu ouvi uma pessoa, um guia falando aí, que provavelmente durante mais 500 anos eles não conseguem catalogar todos esses fragmentos que eles têm do Partenon, da Acrópole de Atenas. Então é muito pedacinho de coisa. Vamos passar para frente. Aí eu disse para vocês, vamos lembrar o que eu disse? Os templos tinham escadaria, colunatas e eles tinham o frontão, que é aquele triângulo. As colunas, elas podiam aparecer de 3 jeitos. Vocês vão tentar gravar esses nomes, tá? Dórico, que é essa mais simplesinha que está do lado esquerdo. Ela tem o fuste, que é o corpo dela, essa parte do meio é chamado de fuste. A parte de baixo, que é a base, e a parte de cima, que é o capitel. Então, vamos lá, relembrando. Estou fazendo isso até para o professor de história, tá? A coluna dórica é a mais simples, ela tem a parte de baixo, que é chamada de base, ela tem o corpo dela, que é chamada de fuste, e ela tem a parte de cima, que é chamada de capitel. Esse capitel ele pode aparecer de 3 formas diferentes. Simples, que é o que a gente está vendo na dórica, ele pode vir com 2 orelhinhas, que eu chamo de chifre, o chifre do cabrito, que é aquele chifre enroladinho, na realidade o nome disso é volutas, tá? Então ele aparece com 4 volutas, 2 para frente e 2 para trás. Então a jônica ela tem só um pouquinho a mais de coisinhas, e a coríntia, que é a mais trabalhada, que é essa que a gente está vendo aqui do lado direito. Então a coríntia ela tem coisas que a gente vai chamar no capitel dela de folhas de acanto. Então são essas folhinhas que se dobram assim para fora. Acanto é uma planta muito comum na Grécia Antiga e na Grécia de hoje também. Gente, quando você anda pelo meio de Atenas, você vê oliveira para tudo quanto é lado. O que são oliveiras? A árvore que dá o olivo. O que é um olivo? Uma azeitona. Quando a gente sobe lá para ir para o capitel, para Acrópolis, nossa, você passa por um monte de pé de azeitona, muitos. Então, é uma coisa muito comum. Só que a oliveira, ela era sagrada para os gregos, porque no meio, aqui, essa imagem do lado direito, é onde a gente tem o templo de Zeus. O templo principal de Zeus, ele não fica lá em cima na Acrópolis, não. Lá na Acrópolis fica, tem uma imagem, tinha uma imagem de Zeus, mas lá eram os templos de Atenas. A oliveira ficava aqui embaixo, que aqui a gente está na parte de baixo de Atenas, e tinha uma oliveira aí,
e era desse pé de azeitona que se tirava a folha de louro, ou seja, a folha do pé de oliveira, que é o pé de azeitona para nós, é chamada de folha de louro. E eles faziam aqueles arcos que eles davam para os atletas quando eles ganhavam as Olimpíadas. E essa tradição acontece até os dias de hoje. Naquele buquezinho que os atletas ganham quando eles ganham as medalhas, aquele buquezinho de flor também tem uma hastezinha de um pé de azeitona, que é o pé de oliva, tá? Espero que vocês tenham entendido isso daí. Aí, isso é só um conhecimento geral, conhecimentos gerais para vocês. Então, nós temos o que a gente vai querer saber. Dórico, simples. Jônico, 2 chifrinhos. Na frente dela tem um chifrinho para cá, outro para lá. Atrás também tem. Na verdade, são 4 chifrinhos. Mas a jônica, chifrinhos. E a coríntia, folha de acanto, que é a mais trabalhada, a mais rebuscada. Gente, essa coluna aqui em volta, eu tinha uma foto, não coloquei porque senão eu ia ficar muito grande. Ela tem uma coluna dessa que caiu no chão e se quebrou. Então, ela é feita por 15 pedacinhos. E isso daí é um pedaço em cima do outro, assim, ó, até chegar lá em cima. E isso também tem um furinho no meio dela para uma encaixar na outra. É o sistema que a gente chama de macho e fêmea hoje em dia na carpintaria. Uma parte da madeira entra dentro da outra, aí é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Acabou as curiosidades, aqui a gente tem a vista geral da Acrópole de Atenas. Então, ó, por aqui dá para vocês verem, contarem os templos. Tem o templo grandão, que eu falei para vocês, que está aqui no meio. Para o lado esquerdo tem um menorzinho, que é o templo das Cariátides. Aqui as colunas é em forma de mulher. Vocês vão ver isso de novo comigo mais para frente, eu acho que comigo ou com outro professor, que eu acho que é no 8º e no 9º ano. E aqui, bem do lado esquerdo, aqui na parte de cima ainda, tem o outro que é o terceiro templo. Então a gente sobe por esse terceiro templo aí para chegar aqui na Acrópole de Atenas. Uma coisa interessante que eu quero que vocês gravem é que acro significa alto, em cima. Polis, em grego, significa cidade. Então, Acrópole, vocês lembram de necrópolis lá no Egito, que eu falei, necro significa mortos e polis significa cidade. Aqui, acro significa alto e polis significa cidade, tá? Então, cidade no alto, é a cidade dos deuses feito no alto. De novo, Paternon, que é dedicado a Atena Parthenos, e a Atena Paternos, no caso, né? Paternos é em grego. Atenas Paternos é essa deusa que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, do lado direito, e ela, no caso, aí ela é representada como a deusa da guerra. Ela tem um escudo na mão, ela tem um troféu, que seria um anjo, ela tem um capacete, que seria o que ela usaria para ir para as guerras. Lógico que ela não foi para a guerra, né, gente? Tudo isso é da mitologia grega. Então, Atenas Paternos é essa representação que vocês estão vendo aí, mais uma beleza da escultura grega, tá bom? Então vamos lá, passando para frente, que nosso tempo, deixa eu olhar aqui que horas são. Eu tenho que ficar regulando, gente, aqui 11 horas. A gente já está nos finaizinhos e a gente ainda não viu nada. De novo, aqui o templo. Aqui, ó, reconstrução. O templo seria exatamente como está nessa imagem aí do lado esquerdo, tá? O templo, a reconstrução do Paternon, que está aqui do lado direito, é exatamente essa daí. Se vocês andarem pela Grécia de hoje, vocês verão muitos templos, as universidades, o Palácio de Justiça, as assembleias, são todas nesse estilo. Só que como isso tudo foi construído a partir do século XIX, a gente vai chamar de neoclássico. Mas lá na Grécia, além das ruínas, tem muita coisa que é muito parecida com o que foi na antiguidade, tá bom? Então, gente, vamos lá, para adiantar aqui o nosso lado, mas se o Cisco me cortar, a gente continua numa próxima aula. Lembra do tempo de Zeus que eu falei para vocês que era lá embaixo? Essa imagem aqui de baixo, ó, do lado direito, na parte de baixo, eu já mostrei para vocês anteriormente falando da coluna coríntia aqui, ó.
A coluna que eu falei para vocês que ela está dividida e segmentada é essa que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela está toda segmentada em pedacinho. Nesse primeiro slide aqui, nessa primeira foto, ela toda cortadinha em partes. E o que sobrou da entrada do templo de Zeus é o que está aqui do lado esquerdo. É esse arco aqui que os romanos vão copiar depois e vão aprimorar. Esse frontão que está em cima do arco. E essa parte que vocês estão vendo aqui é uma avenida de Atenas, que passa exatamente na frente disso daí, tá? Bom, então a gente está vendo aqui o templo de Zeus, que ainda é arquitetura, as colunas e tal. Vamos lá. A pintura grega, que a pintura grega, ó, tudo isso que eu estou falando para vocês está na segunda parte aqui da apostila de vocês. Então, eu só estou adiantando, porque como a apostila de vocês dá uns pulos muito grandes, a pintura que a gente vai ver agora está aqui na página 17, ó, se vocês quiserem olhar depois, para vocês verem de pertinho. A pintura era só dessa cor, gente. Eles pintavam mais os vasos. Então, eles pintavam os vasos gregos, que são chamados de ânforas. Guardem esse nome também, ânforas, tá? Então, as ânforas gregas, eles guardavam os óleos, eles guardavam os vinagres, os azeites. Aí alguém está falando que o desenho de dentro não está legal. Por que o desenho de dentro não está legal? Gente, isso é redondinho, isso é mais ou menos desse tamanho, tem umas maiores. Mas eles não sabiam de perspectiva ainda. Eles são igual aos egípcios. Então, olha aqui como é que eles fazem um monte de pata de cavalo aqui do lado direito. Então, eles vão aproveitar o vaso, que é de barro, aí eles vão pintar o barro, parte desse vaso de preto, e eles vão escavando. Isso tudo eles fazem com osso. Eles pintam com osso, eles fazem esses desenhos com ossos. Então, eles vão usar sempre o amarelo, que já é a cor, ou o laranja. E, gente, a gente só tem mais 5 minutos, tá? Então, o que eles vão fazer? Deixa eu tentar ir para frente enquanto dá. Eles vão pegar e vão retratar nessas ânforas, eles vão retratar imagens mitológicas e imagem das cenas do cotidiano, do dia a dia. Mas eles também vão pintar direitinho, só que isso daqui vai ficar para a nossa próxima aula. Então, eu vou parar a nossa gravação